Eu não me reconhecia mais na vida que eu tinha, então decidi criar uma nova. Se tem uma coisa que me ajudou a mudar completamente nesse ano, essa coisa se chama livros. E são esses livros que mais me ajudaram nesse ano, nesse processo de recriar a minha vida, que eu vou mostrar pra vocês hoje. Foram eles que catalisaram a minha mudança, me fizeram de ir de um ponto A a um ponto B. Um caminhão passando. De uma maneira muito mais rápida, muito mais divertida. Me fizeram ter várias novas percepções. E como eu já falei aqui no canal pra vocês, bom, eu acho que eu falei pelo menos, são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos que fazem com que a gente haja de determinadas maneiras. E a nossa ação no mundo é o que vai definir o resultado que nós temos. Então, os livros, eles vão começar ali no nosso pensamento a uma reflexão diferente, uma percepção diferente, que os livros vão nos mostrar, e a partir disso a gente pode escolher criar novos hábitos, deixar partes nossas que não fazem mais sentido. Fazia tempo que eu não gravava nesse fundo pra vocês, eu acho que os primeiros vídeos só do canal que estão nesse fundo. Enfim, no meu último episódio vocês puderam ver aí um pouco das minhas compras, um pouco de como foi a minha semana, e nesse episódio, como eu falei pra vocês, novamente, eu acho que é a palavra que eu mais falei, eu vou mostrar os livros. Se você caiu de paraquedas, esse ano eu decidi recriar totalmente a minha vida e parar de viver angustiada com as minhas escolhas, com as áreas da minha vida no geral. E quando eu falo recriar, eu quero dizer criar algo de novo. Então eu vou pegar aquilo que não faz sentido na minha vida e eu vou dar um novo sentido. Eu vou recriar, eu vou criar de novo isso que não está funcionando até então. Recomeçar hábitos, tirar projetos de muito tempo da gaveta, mudar a rotina, realmente entender quem é a pessoa que eu quero me tornar e começar a agir hoje, agora, como essa pessoa que eu quero me tornar. O primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, Psicocibernética, do Maxwell Maltz, ou Maltz, enfim. É um livro divo, ele é bem grandinho, ó. Se eu li algum livro, pode ter certeza que vai estar com as páginas dobradas, pelo menos as melhores páginas vão estar dobradas. Esse livro, ele vai tratar mais com a nossa mente, vai conversar ali mais com a nossa mente e vai ir fundo na nossa autoimagem. O que é a nossa autoimagem? É a maneira como a gente se... Muitas vezes nós não acessamos as novas etapas, os novos níveis da nossa vida pela nossa autoimagem, ou seja, eu acredito que eu sou de uma maneira, eu acredito que eu sou desse ou desse ou desse jeito, e a vida que eu quero, a vida que faz sentido pra mim, ela exige que eu seja de uma outra maneira. E mesmo que às vezes eu tenha em mim essa outra maneira de ser, eu não vejo, porque eu estou atrelada a outra maneira. Eu vou tentar deixar mais palpável. Por exemplo, pode ser que na sua adolescência você era a menina mais feia, a menina que as outras zoavam, a menina que as outras pessoas zoavam. Mas você cresceu e a sua autoimagem ainda é dessa pessoa que não é escolhida. Sabe? Quando vai jogar futebol, vai jogar vôlei, ninguém te escolhe. Ou não, você não era aquela amiga que era mais requisitada, ou qualquer uma dessas coisas que fazem com que a gente tenha essa visão de que não somos tão importantes, de que não somos tão bonitos, não somos tão inteligentes, sabe? E aí você cresce, você se torna uma pessoa inteligente, não que você já não era, mas, né, você obviamente é uma pessoa inteligente, é uma pessoa bonita, é uma pessoa simpática. E aí, às vezes alguém dá em cima de você, alguma coisa assim, e aí que você consegue ver, tipo, nossa, essa pessoa deu em cima de mim. Será que eu sou bonita? Será que eu sou aquilo? Porque até então você estava acostumada com a sua autoimagem de ninguém dá em cima de mim. Depois desse livro eu comecei a parar de falar, eu sou assim, ou essa é a minha personalidade. E comecei a pensar, mano, será que eu sou realmente assim?
Será que essa é mesmo a minha personalidade? Será que talvez não foi com isso que eu me acostumei? Não é isso que eu vejo ao meu redor? Não é isso que eu aprendi e por isso eu sou dessa maneira, mas não que eu seja assim, que isso seja, tipo assim, uma coisa que não dê pra mudar nunca. Se eu pudesse tirar um único conhecimento desse livro, seria a questão de você visualizar a vida que você deseja, que ele prega muito isso. Você visualizar a vida que você deseja. Gente, no meu Pinterest tem lá uma pastinha com a rotina que eu gostaria de ter, fotos, restaurantes, enfim, tudo que eu gostaria de ter. E isso já é uma coisa que eu faço há muito tempo, olha, eu amo Pinterest, amo, divo demais. E muitas das coisas que eu queria antes, que eu imaginava que eu não tinha antes acesso, hoje eu tenho. Você pode entrar lá no meu Insta, você pode ir nos meus destaques, que vai ter várias fotos bem Pinterest Girl. E muitas dessas fotos, um dia eu quis estar nestes lugares, sabe? Um dia eu quis ter essas experiências, um dia eu quis tirar essas fotos e eu imaginava que um dia eu iria fazer isso. Então a imaginação é um passo muito legal para despertar as nossas emoções referente àquilo que a gente deseja na nossa vida. Eu pausei minha gravação e eu não vi. Mas vamos continuar, né? Enfim, eu falava do livro do Psicocibernética. Eu cheguei a falar das visualizações e tudo mais. E aí, depois desse livro, eu queria mostrar para vocês o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Gente, nesse livro, ele vai ter um diálogo, literalmente, com o diabo, fazendo perguntas, e ele mostra para nós que o demônio, né, ele é a nossa parte medrosa, ele é a nossa parte mais negativa, ele é a nossa parte sabotadora, que nos sabota, ele é a nossa parte que é envolto dessa questão negativa de não crescer na vida e continuar sendo uma pessoa que vive no automático, sem aspirações, sem sonhos grandes, sem crescimento. É um livro essencial para todo mundo que quer entender melhor a sua própria sombra, né, os próprios defeitos, aquilo que não vê, e para quem quer crescer, de ter sucesso, né, ser uma pessoa bem-sucedida e cuidar melhor de você. Aí a gente vai para outro livro, que é esse daqui. É mais sobre dinheiro e dinheiro. É muito bom esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, do The Harv Eker. Gente, ele vai passando por várias crenças ali. Ele explica toda a questão do dinheiro, ele explica como você pode ter mais dinheiro, como você pode cuidar do dinheiro que você já tem. É um livro essencial para todo mundo que quer ter uma relação melhor com o dinheiro. Eu li ele em 2021 e li ele esse ano de novo. É completamente diferente, então eu sempre recomendo que vocês leiam um livro um ano, já li faz muito tempo, lê de novo. Você com certeza vai tirar um outro ensinamento dele. Aí a gente vai pro outro, que é Conversando com Deus. É esse agora? Não. Vou falar sobre A Única Coisa, que é esse livro aqui, que é o livro que a gente tá lendo no nosso clube do livro do trabalho. Se você não viu meu outro vídeo, eu tenho um clube do livro ali no trabalho. E a gente tá lendo este livro aqui, como eu falei no último vídeo, né? Tô repetindo várias frases nesse vídeo. De qualquer maneira, no livro do The Harv Eker, a gente aprende, como eu falei no início do vídeo, não sei se cortou ou não, que os nossos pensamentos conduzem aos nossos sentimentos e os nossos sentimentos conduzem às nossas ações e as nossas ações, inevitavelmente, vão conduzir, eu tô procurando aqui a parte que ele fala, aos nossos resultados aqui. Enfim, nesse livro aqui, ele já fala de uma maneira diferente. Como que ele fala? Achei que era uma barata. Ele fala que nós temos que ter um propósito, um objetivo na nossa vida, e é esse objetivo que vai guiar as nossas escolhas e como a gente distribui nosso tempo, por exemplo, né? Então, não basta só você cuidar com o seu pensamento, sentimento e as suas ações. Tudo isso tem que estar direcionado ao seu objetivo. Por exemplo, o meu objetivo é recriar a minha vida. Essa é a coisa que eu quero fazer. E tem vários elementos essenciais para recriar a vida dentro disso, entende? Então, o que não está bom na minha vida? O que eu gostaria de mudar? Por quê? E uma pergunta muito legal que ele faz, que eu me fiz, foi: o que eu preciso fazer?
tipo, indefinivelmente na minha vida, o que eu preciso ter, fazer ou ser, assim, que eu preciso muito, que tem que fazer parte da minha vida. Isso. Aí eu cheguei numa resposta. Aí ele fala que isso que você quer fazer algum dia, pra você dividir nos próximos 5 anos, e aí você focar nisso. Então, por exemplo, o que eu preciso fazer esse ano pra conseguir isso que eu quero nos próximos 5? O que eu preciso fazer esse mês pra conseguir o que eu quero nesse ano? O que eu preciso fazer nessa semana pra conseguir o que eu quero nesse mês? O que eu preciso fazer nesse dia pra conseguir o que eu quero na minha semana? E o que eu preciso fazer agora pra conseguir o que eu quero no meu dia? Então, ele vai encurtando. Eu não terminei de ler ainda. No último vídeo eu tava na página 20, eu acho, 20 e poucos. Agora eu tô 168 já. E ele vai estreitando o foco, ele vai mostrando como fazer isso para que a gente chegue nessa resposta de qual é a única coisa que eu preciso fazer, evitando as distrações e focando realmente no que precisa ser feito, tá? Muito top. Aí a gente vai pro Finalmente Conversando com Deus. É um livro muito espiritual, muito inspirador, irreverente, engraçado, que eu li há muito tempo. Eu já li umas 5 vezes esse livro. Eu tinha um, aí eu risquei todo ele, fiz tudo isso aqui, tipo, dobrei páginas, aí eu dei pro meu pai pra ele ler. E aí agora minha namorada me deu outro, então eu já li umas 2 vezes esse outro aqui também. É transformador a maneira que você enxerga o mundo após ler este livro. Então, eu aposto que ele vai te ajudar muito na sua questão aí de recriar a sua vida. Vai te fazer enxergar a vida, a justiça de uma outra maneira. Então, eu não tenho palavras para dizer. Eu só tenho uma. Leia. É isso, pessoal. Esses foram os livros que mais me ajudaram. Esse daqui mais espiritualmente, mais essa percepção sobre as leis da vida, sobre a vida, que eu gosto muito, né? Essa coisa mais esotérica, mais mística. Esse daqui do dinheiro. Esse daqui do foco para conquistar os objetivos. Então, mesmo que você não saiba qual é o seu objetivo, né? Você vai descobrir esse daqui mais emocional, mais psicológico, mais de coragem, de medo. Esse daqui, autoimagem e mentalidade. Então, todos são livros maravilhosos. Eu recomendo todos eles para vocês. Lá no meu planner, no Life Hub Planner, vou até abrir ele aqui agora. Eu tenho uma parte, vou mostrar para vocês aí na tela, que é essa parte onde eu organizo os livros que eu li esse ano, os livros que eu estou lendo. Então, é muito legal, porque daí eu consigo dar notas para eles, consigo ver o que eu já li no ano, o que eu não li ainda, eu coloco o autor, coloco detalhes, enfim. E sempre que eu posso, eu tô colocando ali os livros que eu ando lendo. Então, é muito bacana também. Se você tá requerendo a sua vida, escolha um desses livros ou pegue algum livro aí que tá na sua estante, porque esse Segredos da Mente Milionária, ele já tava aqui. Tipo, tava na minha casa, era do meu pai. E tava aqui perdido, eu nunca tinha lido, né? Fui ler em 2021, fazia anos que ele tava aqui. Ele tá até... Cadê? Ele tá até velhinho. Tá vendo? Tá até amarelo. É isso, minhas divas. Então, leiam. É muito importante que vocês façam isso para ajudar aí na recriação da sua vida, ajudar você a ter uma direção, a entender melhor, a obter mais clareza. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e curtirem esse vídeo. E até o próximo vídeo.